Deus, o Espírito Santo, ele é aquele quem aplica, ele é o aplicador da salvação, como nós vemos ali no slide. Ele é quem aplica esta obra da salvação. Luiz Berkoff, que é um teólogo, cujo nós estudamos no seminário, é um dos teólogos em que nós temos tem bastante conteúdo, né? Ele compilou bastante conteúdo para nós. Olha o que ele vai dizer, preste bastante atenção. Eu peguei um trecho aqui dessa sistemática dele, ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo não somente tem uma personalidade que lhe é própria, mas também um método peculiar de trabalho. Portanto, devemos distinguir entre a obra de Cristo, olha o que ele fala, distinguir entre a obra de Cristo, merecendo, portanto, a salvação, e a obra do Espírito Santo, aplicando-a. Olha que interessante, ele diz: Cristo satisfez as exigências da justiça divina e mereceu todas as bênçãos da salvação. Cristo mereceu. Mas a sua obra ainda não está terminada. Ele continua no céu, a fim de dar àqueles por quem entregou a sua vida a posse de tudo quanto ele mereceu por eles, ou seja, por nós. Mesmo a obra de aplicação é uma obra de Cristo, mas é uma obra que ele realiza por intermédio do Espírito Santo. Interessante nós pensarmos sobre isso, né? Portanto, o Espírito Santo, ele é quem aplica essa obra redentiva. O que Berkoff está dizendo é o seguinte: olha, Cristo conquistou todo o sacrifício dele, tudo aquilo que ele conquistou na cruz por nós, ele conquistou, ele tem consigo, mas quem aplica essa obra é o Espírito Santo. Ele é o agente, né? Michael Horton vai dizer isso, ele é o agente de Deus nessa aplicação, tá bom? Agora, é uma pena, meus irmãos, que a doutrina do Espírito Santo, a sua pessoa, a sua obra, tenha sido tão frequentemente negligenciada na história da igreja. É uma pena isso. Mas nós vemos que nos primeiros séculos do cristianismo, os crentes aceitavam essa doutrina sem questionamentos. Era bem falada essa doutrina. Só que, no entanto, nos séculos seguintes, não muito tempo depois, houve uma diminuição nessa ênfase acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas por que isso aconteceu? Por que essa diminuição dessa ênfase? Isso aconteceu porque a igreja, meus irmãos, ela estava enfrentando constantes ataques contra a doutrina de Cristo. Vejam, percebem uma coisa, Jesus esteve fisicamente na terra, certo? Jesus estava fisicamente. A sua identidade, portanto, como Filho de Deus, foi o alvo principal de questionamentos. Eles atacavam essa filiação de Jesus, a pessoa de Jesus. Se a verdade sobre Cristo ela fosse destruída, todo o evangelho perderia seu fundamento, percebem? Então, os teólogos preocupados com isso, com toda essa, em defender a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles deram mais ênfase à pessoa de Cristo, defendendo, exaltando, falando sobre a pessoa de Cristo. Por isso, os primeiros cristãos, eles se concentraram em defender essa divindade de Cristo. E a doutrina do Espírito Santo, ela acabou recebendo menos atenção, menos ênfase. É por este motivo, né? O que mais? Somente na Reforma Protestante, lá no século XVI, como nós sabemos, essa verdade voltou a ser enfatizada. Tá? E a Reforma ela é conhecida por resgatar a doutrina da justificação pela fé. Só que ela trouxe um novo entendimento acerca do Espírito Santo. Temos a ênfase na justificação pela fé, mas ela traz um novo entendimento, uma nova visão acerca do Espírito Santo. E Calvino foi um dos que mais aprofundaram nesse ensino. E ele recebeu, né, o apelido ele foi chamado de o teólogo do Espírito Santo, por tanta ênfase que ele dava na pessoa do Espírito Santo. Agora vamos entender que na Igreja Católica, né, romana, da época, o papel do Espírito Santo ele foi, em grande parte, meus irmãos, substituído por práticas humanas. Isso ocorreu
tá? O sacerdócio, os santos, até Maria, meus irmãos, até Maria, Maria, até mesmo Maria ocupou o lugar que pertence ao Espírito Santo, né? Então, isso resultou em um sistema baseado mais na mediação humana do que na atuação direta de Deus. Tá? Que mais? Alguns dizem que o Espírito Santo, né, não sei qual é o entendimento que você tem acerca da pessoa bendita do Espírito Santo, mas alguns dizem que é uma força ativa. Já ouviram isso? Eles pensam que é uma força de Deus, é a energia que emana de Deus. Outros pensam que é uma fumaça. Hein? Outros pensam que é algo místico que vem da parte de Deus, um poder, uma energia. Eles usam essa linguagem para descrever os atos de Deus, mas o que na Bíblia diz acerca disso, meus irmãos? O que nós podemos extrair da palavra de Deus? Vamos começar, portanto, pelo Espírito, né? No hebraico, o Espírito é ruá, e no grego é pneuma. Geralmente esses termos, meus irmãos, eles são traduzidos como fôlego ou respiração. Isso leva alguns a interpretarem o Espírito Santo como algo impessoal. Quando fala, então, de fôlego, de respiração, eu não penso em uma pessoa, eu penso num vento, numa fumaça, em algo que seja impessoal, como um sopro de Deus. Percebem? Alguns chegam a limitar o Espírito Santo a seus dons apenas. Apenas aquilo que o Espírito Santo traz para nós, para os eleitos, como dons. Entendendo que ser espiritual significa apenas receber um poder específico de Deus. Por isso nós vemos tantas confusões hoje em dia, né? Você se converteu, mas você fala em línguas? Você fala aquilo que eu falo? Ou você só é um convertido? Porque, de repente, eu sou mais espiritual porque eu recebo um poder de Deus. Percebem? Essas coisas vão entrando na igreja. Nós vamos entender isso aqui. Mas vejam, meus irmãos, no entanto, os credos históricos afirmam que o Espírito Santo é Deus. Por exemplo, o autor aqui, né, o Martin Lloyd Jones, ele vai trazer, isso aqui eu extraí do livro propriamente, ele vai falar sobre o credo niceno, constantinopolitano. Não grave esse nome, tá? Credo niceno, do século IV, tá bom? Formaliza a doutrina da divindade do Espírito Santo. E ele vai trazer a seguinte afirmação: cremos no Espírito Santo, Senhor, e fonte de vida. Eu estou falando do século IV, tá, irmãos? Século IV. 400 anos, 300 e poucos anos depois da ascensão de Cristo. Nós cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Esse é o credo niceno, tá bom? E essa confissão, meus irmãos, ela aponta para o fato de que o Espírito Santo é Deus. Ponto. O Espírito Santo é Deus. E ele é uma pessoa divina, pois ele é descrito como Senhor. Não só pelo credo niceno, mas a própria Escritura nos afirma isso. E realiza obras, meus irmãos, que somente Deus poderia executar, sendo ele a fonte de vida. Fonte de vida. Isso é claramente, como eu disse, claramente ensinado, meus irmãos, na Escritura. Isso não é apenas um dogma histórico, tá bom? Portanto, a pessoalidade, e é sobre isso que nós estamos tratando, essa pessoalidade do Espírito Santo, ela aparece em diversos momentos da Bíblia. Um outro teólogo também, Wayne Grudem, na sua sistemática, ele propõe que uma pessoa é alguém que pode dizer eu. Ele diz isso. É alguém que pode dizer eu. E de forma autorreflexiva.
Ou, colocando de outra forma, alguém com uma autopercepção. Portanto, quando falamos da Santíssima Trindade, nós nos referimos a 3 autoconsciências. 3 pessoas que formam uma única divindade, sendo cada uma delas plenamente e totalmente Deus. No entanto, uma não é exatamente a outra. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, e ainda assim são eles plenamente Deus, sem que isso implique na existência de 3 deuses. Complicado, né? Complicado de entender, mas esse, meus irmãos, é o grande e maravilhoso mistério da Trindade. Este é um maravilhoso mistério da Trindade. Como nós compreenderemos um Deus que se revela, mas ao mesmo tempo é um Deus é um Deus triuno. Nós não estamos falando de 3 deuses, mas de um Deus triuno, que subsiste, não é isso? Em 3 pessoas. Mas existe essa negligência e os exageros, esses exageros acerca da doutrina do Espírito Santo. E atualmente, meus irmãos, a doutrina do Espírito Santo, ela enfrenta 2 extremos. 2 extremos nós podemos perceber acerca da doutrina do Espírito Santo, em muitas igrejas, tá? Ou ela é negligenciada, ou ela é exagerada. Exagerada de forma errada, tá? E, curiosamente, o primeiro problema é causado pelo segundo. Muitas pessoas evitam estudar, evitam se aprofundar acerca do conhecimento da pessoa do Espírito Santo, porque tem medo dos erros, tem medo de cometer erros, heresias, dos exageros, das distorções. Isso acontece também com outras doutrinas importantes. Por exemplo, quando nós falamos da escatologia, quando nós falamos da volta de Cristo, por exemplo, quando nós entramos neste assunto acerca da volta de Cristo e os eventos futuros, os eventos finais, algumas pessoas dizem o seguinte: olha, vamos parar de conversar sobre isso, porque se nós falarmos sobre isso, logo nós estaremos envolvidos em confusão. Não é isso? Nós estaremos envolvidos em confusão, em debates desnecessários. Vamos deixar esse assunto de lado. Quando nós falamos acerca desses assuntos mais difíceis de serem compreendidos. E isso acaba, meus irmãos, sendo deixado de lado, esses ensinamentos fundamentais. Por exemplo, este que nós estamos abordando hoje, acerca do Espírito Santo. Portanto, com a doutrina do Espírito Santo ocorre a mesma coisa, devido às manifestações exageradas, práticas emocionais que algumas igrejas adotam, sem base bíblica nenhuma, misturadas, indevidas com política, com ciência. Muitos cristãos preferem evitar esse assunto. Muitos cristãos preferem nem aprofundar nesse assunto, porque gera confusão. Há também aqueles que negligenciam essa doutrina porque têm uma compreensão errada sobre quem o Espírito Santo realmente é. Quem ele realmente é. E negligenciar, meus irmãos, o ensino sobre ele é tão grave quanto ignorar as doutrinas sobre o Pai, ignorar as doutrinas acerca do Filho. Não é isso? Portanto, nós devemos estudar e entender corretamente o que as Escrituras nos ensinam sobre o Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo, como nós já dissemos, ele é quem aplica a salvação na nossa vida, ou seja, ele é aquele quem nos convence do pecado, nos transforma, ele é aquele que nos capacita a viver para Deus. Se nós não compreendermos, meus irmãos, bem a sua obra, a nossa vida cristã ela será fraca, sabe? Desnutrida, sem vigor. Nós precisamos nos aprofundar acerca desse conhecimento para que nós sejamos crentes mais maduros, mais robustos na fé, para que você possa desfrutar de privilégios, para que você não fique capengando na fé, como diz alguns, né? Além disso, meus irmãos, como nós já dissemos, esse é um dos motivos pelos quais muitas igrejas enfrentam tanta frieza espiritual. Há uma falta de conhecimento sobre a verdadeira obra do Espírito Santo.
Um outro reflexo dessa negligência está nos hinos das igrejas. Nós cantamos aqui um hino belíssimo, né? Esse primeiro cântico que nós cantamos. Mas se nós observarmos bem os nossos hinários, os cânticos que cantamos nas igrejas, não há tantos dedicados à pessoa do Espírito Santo. Nós louvamos a Deus, louvamos o Filho, mas nós não temos, né, Sr. Adriel? Nós não temos tantos hinos, tantos cânticos voltados para a pessoa do Espírito Santo. Talvez seja por essa má compreensão, talvez seja por por termos apenas arranhado a superfície, não é isso? Muitos hinos pedem que o Espírito venha, não é isso? Como se ele não estivesse presente, como se ele não estivesse atuante, e fazem pedidos sem fundamentos bíblicos algum. Isso revela como essa doutrina tem sido deixada de lado, meus irmãos, e tratada com confusão. Pois bem, para compreender melhor a doutrina do Espírito Santo é essencial, portanto, observarmos os nomes e os títulos que a Bíblia atribui a ele. Os nomes de Deus nas Escrituras não são meros rótulos, nós sabemos disso. Né? Nós sabemos disso. Mas revelam características e aspectos importantes acerca da pessoa de Deus. Com o Espírito Santo não é diferente. Tá? A maneira mais apropriada de nos aproximarmos desse estudo é organizando os títulos do Espírito Santo. E aí nós temos 3 grupos, né? Nós temos estes 3 grupos. Os nomes que o relacionam com o Pai, esses títulos destacam a sua conexão com o Pai e a sua obra na criação e na história da redenção. Os nomes que relacionam o Espírito Santo com o Filho, aponta e mostra que ele é enviado por Cristo e que continua sua obra na terra, e os nomes diretos e pessoais. Portanto, eles revelam a natureza, a função, enfatizando o quê? A sua santidade, a sua atuação na vida dos crentes. Vamos explorar aí cada um desses títulos. Os nomes do Espírito Santo em relação ao Pai. Gênesis 1:2. Nós já lemos, né? Portanto, desde o princípio, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como parte da obra de Deus Pai. Tá bom? Seu primeiro título aparece lá na criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O que é que diz aí? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nós vemos aí claramente o Espírito de Deus. Depois nós vemos aí Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 6, versículo 11, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tem mais. Só alguns. Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Então, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor. Cristo e os profetas fazem referência a Ele como o Espírito do Senhor Deus. Que coisa maravilhosa, né? Espírito do Senhor Deus. Evidenciando, portanto, o seu papel e capacitação dos servos de Deus para este ministério. Jesus não chama o Espírito de vosso, Jesus também chama o Espírito de vosso Pai. Veja lá em Mateus, capítulo 10, verso 20, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, nós temos vários textos bíblicos que temos base para dizermos acerca dessa conexão com o Pai. Um outro título poderoso, meus irmãos, é encontrado em 2 Coríntios 3, versículo 3. Diz assim, estando manifesta como carta de Cristo, produzida pelo nosso Espírito, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E aí o salmista Davi também declara, né, a sua onipresença, essa onipresença do Espírito Santo.
E esse é um texto bastante conhecido, nós gostamos muito dele, né? Salmo 139, versículo 7, ele vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? Isso demonstra que o Espírito Santo está presente em todo lugar. Todo lugar, ele não pode ser evitado. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Perceberam? Vamos ver o outro aqui, ó, relação com o Filho. Nós temos o Espírito Santo em relação ao Filho. Essa segunda categoria, meus irmãos, de títulos, mostra que o Espírito Santo está diretamente ligado ao Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ensina, Romanos 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, percebem? Agora ele está falando acerca do Espírito de Cristo. É o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo aqui, meus irmãos, é chamado de Espírito de Cristo, indicando que ele habita nos crentes e os identifica como pertencentes ao Senhor. Um outro título semelhante a este, Filipenses 1,19, pois estou certo de que isso mesmo resultará em minha libertação, mediante a vossa súplica e a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Percebem a conexão? Isso mostra que a obra do Espírito Santo, ela é inseparável da obra de Cristo. Eu vou dizer novamente, talvez você não tenha pegado. Essa obra do Espírito Santo, ela é inseparável da obra de Cristo. Inseparável. Nós temos um outro texto também, que Jesus fala, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso Pai, o coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Interessante essa conexão, né? Este título, meus irmãos, ele destaca que o Espírito Santo nos torna filhos de Deus e nos dá, portanto, essa intimidade com o Pai, tá bom? Atos 5:9, vou ler vários textos aqui, tá bom? Se você quiser acompanhar aí, pode ir abrindo aí sua Bíblia para conferir. Atos 5:9, ele é chamado de o Espírito do Senhor, reforçando que ele age sobre a autoridade de Cristo. De repente eu vou ter que correr um pouquinho por conta do tempo, né? Mas vamos ver também os nomes diretos à pessoa, os nomes diretos e pessoais do Espírito Santo. Tá? E esse é o terceiro grupo, que compreende, portanto, os nomes que descrevem diretamente a sua natureza e o seu papel na obra de Deus. O primeiro, mais conhecido, nós falamos aqui o tempo todo, né? Espírito Santo, né? Espírito Santo. Este é um título, né? Espírito Santo. Romanos 1:4, né? E que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, ou Espírito Santo, né? Pela ressurreição dentre os mortos. Esse nome aparece inúmeras vezes na Bíblia, meus irmãos, e destaca que ele é separado, ele é puro, ele é totalmente santo. Outros títulos incluem Santo, o Espírito Eterno, está lá em Hebreus 9:14, o Espírito da vida, o Espírito da verdade. Jesus também utiliza o termo o Consolador, e o título Consolador, ele é particularmente importante, pois Jesus usa para mostrar que o Espírito Santo, ele é nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ensina a verdade, tá bom? Agora, uma pergunta surge, né? Por que Espírito Santo? Alguém quer arriscar, responder? Um de cada vez para não... você, pois bem. Não vai fazer... Me ajuda aí. Porque tem um Espírito e ele é santo. Tá bom. Mas por que nós usamos essa terminologia, né? O Espírito Santo. Diante de tantos títulos, surge essa pergunta: por que ele é especificamente chamado de santo?
Porque ele é puro, talvez? É isso que você quer dizer? Tem verdade na sua fala. Falou, Sodriel? Fala de novo aí que eu não escutei. Porque ele é Deus. Também há verdade na sua fala. Porque ele é Deus. Mas isso não explica completamente. Isso não explica completamente. Afinal, Deus Pai e Deus Filho, eles também são santos. Né? Deus Pai e Deus Filho também são santos. A verdadeira razão, meus irmãos, e a principal obra do Espírito é produzir santidade. Talvez esteja mais alinhado com o que você disse, né? Ele nos separa do pecado e ele nos conduz a uma vida reta diante de Deus. Pedro afirma isso lá em 1 Pedro 1, versos 15 e 16, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Além disso, meus irmãos, além dessa explicação, ele é chamado de Espírito Santo para diferenciá-lo dos espíritos malignos. Porque João nos alerta, ele fala lá em João, 1 de João 4, versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Percebe? Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. O Espírito Santo, ele nos guia na verdade, ele nos protege contra esses falsos ensinos, tá bom? Vamos ver aqui, o que é mais interessante aqui para nós darmos sequência. Bom, sobre a personalidade do Espírito Santo, isso é interessante também. E a próxima grande questão, meus irmãos, a ser tratada é sobre essa personalidade, ou a pessoa do Espírito Santo. E esse ponto ele é vital não apenas acerca dessa visão errônea, né, desses teólogos liberais ou esses modernistas que tendem, portanto, a ignorar a realidade pessoal do Espírito, mas até mesmo cristãos ortodoxos, cristãos que têm uma visão correta, por vezes eles falam em reconhecê-lo como uma pessoa distinta dentro da Trindade, tá bom? Infelizmente, há essa inclinação comum de se referir ao Espírito Santo como nós já dissemos, como essa influência, né? Como uma força impessoal, como uma energia, foi o que eu disse na introdução, de maneira abstrata, né? Mas por que essa tendência existe? Por quê? Essa tendência existe, estava lá no slide anterior, né? Eu não explorei ela. Por causa da natureza da sua obra. E aí eu coloquei ali, ó. Essa tendência, essa confusão acerca da pessoa, da personalidade do Espírito Santo, talvez tenha a ver com, essa confusão tenha a ver por conta da natureza da sua obra. A atuação do Espírito Santo, meus irmãos, muitas vezes parece ser impessoal. Porque ele trabalha de maneira mística, ele trabalha de maneira secreta. E ele produz os frutos do Espírito, como nós vemos lá em Gálatas 22, 23, concede dons espirituais, realiza uma obra de santificação. E aí nós não vemos tanta pessoalidade nisso, né? Nós pensamos mais numa força, em algo vindo de Deus. Percebem? Nós não conseguimos ver essa pessoalidade. Talvez seja por isso. Mas como resultado, muitas pessoas o concebem erroneamente, como uma mera força, uma influência divina, não como uma pessoa distinta, tá bom? Talvez também, o segundo ponto ali que eu coloquei, talvez por conta do significado do seu nome. O termo espírito, né, no grego pneuma, significa vento, fôlego, como nós já dissemos, o que pode levar alguns a interpretar a sua identidade de forma impessoal, como uma mera energia. Terceiro ponto, os símbolos usados para descrevê-lo, né? A Bíblia define o Espírito Santo como um vento, não é isso? Um vento impetuoso, como uma força, como um fôlego. Isso não seria algo pessoal? Mas não. Jesus também é descrito na Bíblia como a porta. Nós vemos. Jesus é descrito como a porta, como o caminho, como a vida. O Espírito é descrito como o vento.
o sopro, o fôlego. Cristo é descrito como o caminho, como a vida, como a verdade, como a água, como o pão. Nenhum desses elementos impessoais nega a pessoalidade de Jesus. Esses elementos apenas descrevem características de Cristo, tá bom? Da mesma forma, os elementos impessoais apenas descrevem características do Espírito, não apontam que ele não é uma pessoa, que ele não tem uma pessoalidade. É isso. E aí entra o nosso próximo slide, que é as provas bíblicas da personalidade, portanto, do Espírito Santo. Qual que é? O primeiro ali, ó. Ficou pequeno, né? Próxima vez eu vou trazer uma letra gigante. O uso do pronome pessoal masculino. Em João 16, versos 7 a 15, Jesus usa o pronome masculino ele. E ele usa isso 12 vezes para se referir ao Espírito Santo. É um substantivo forte, né? Dá forte indício que o Espírito Santo ele é, de fato, uma pessoa. O segundo ponto, o Espírito Santo é identificado com o Pai e o Filho. Veja lá na fórmula batismal, né? Em Mateus 28, 19, coloca o Espírito Santo ao lado do Pai e do Filho. Não é isso que diz? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, falando dessa conexão com Deus, Pai, com o Filho, e usa esse nome singular, enfatizando essa unidade da Trindade, essa associação com o Pai. Isso sugere uma personalidade, não é isso? Da mesma forma, a bênção apostólica, lá em 2 Coríntios 13, 13, declara a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo. Está aí, mais uma vez, sejam com todos vós. Ah? O Espírito Santo também possui, meus irmãos, atributos pessoais, conhecimento, vontade soberana. O Espírito, ele interage com os crentes como uma pessoa. Então, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma fumaça. Ele é uma pessoa. Nós podemos nos relacionar com ele. Você pode fazer orações ao Espírito Santo. Você orando ao Espírito Santo, você está orando a Deus. Ele não é uma energia, uma força, não é isso. Olha o que Atos 15, 28 diz. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esse tipo de linguagem não poderia, meus irmãos, ser usada para uma força impessoal. Hã? Não poderia ser usado, mas apenas para uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Para evidenciar essa personalidade do Espírito Santo, nós podemos destacar as suas manifestações, através de sentimentos, através de ações. E aí nós temos alguns textos bíblicos. A palavra de Deus diz que ele geme. O Espírito Santo, ele expressa essa empatia no nosso sofrimento. Não é isso que a Escritura diz? Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Gemendo de maneira inefável. O que mais? Ele intercede. Romanos 8, 26. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele fala também. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, o que nós estamos defendendo aqui nessa noite é que ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma fumaça. Ele é o Deus bendito. Portanto, ele fala, o Espírito Santo se comunica, transmitindo a sua vontade. Olha o que Mateus 10, 20 diz, o Espírito Santo dirá a vocês o que devem dizer. O Espírito dirá a vocês o que vocês devem dizer, o que vocês devem falar, o que vocês devem ensinar, o que vocês devem pregar. E ele mesmo ensina. Olha que interessante, o Espírito Santo tem a função também de ensinar, de nos fazer lembrar, de fazer os crentes lembrarem acerca da verdade. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as
coisas. E vos fará lembrar. Ora, uma pessoa faz lembrar. Não? Vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que mais? Ele guia. Ele guia. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está lá. Eu que esqueci de colocar. Ele guia. Ah? O Espírito Santo dirige os passos dos crentes na sua jornada espiritual. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele conforta, o Espírito Santo oferece consolo e apoio nas dificuldades. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele reparte dons. Ele é entristecido. O Espírito Santo pode ser entristecido. Uma energia não pode se entristecer. Apenas uma pessoa pode se entristecer. Não é isso? Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Efésios 4,13. No qual estáis selados para o dia da redenção. Considerando tudo isso, meus irmãos. Considerando tudo isso. O Espírito Santo ele é tratado como pessoalidade. Tem ações divinas. Ele é tratado como uma personalidade que é intercambiável com a própria pessoa de Deus. Diante disso, eu só posso acreditar que o Espírito Santo faz parte, sim, da Trindade, faz parte da divindade, do qual servimos, da qual adoramos. Ele é alguém com quem nós podemos ter um relacionamento pessoal. A quem nós devemos orar. É alguém que merece o mesmo respeito e honra dadas ao Pai e ao Filho, alguém que recebe o mesmo louvor. É alguém que, como pai, como filho, é alguém cuja obra é expressão e execução do que os três planejaram juntos. Os três planejaram juntos. Ele é um Deus presente, como filho. Ele nos ajuda a falar quando nós estamos em situações difíceis. Ele nos dá força para testemunhar o Evangelho. Ele nos consola, nos ensina, como nós vimos. Ele é o nosso confortador. Ele é aquele que nos conforta, que nos orienta, que nos dá força, que nos encoraja. Ele nos dá poder para pregar o Evangelho. Ele nos dá poder para sermos testemunhas. Testemunhas. Testemunhas de Deus. Até os confins da terra. Ele é aquele que distribui dons à igreja. Ele é aquele que distribui dons. Ele toca os corações, leva pessoas ao Evangelho. Não é isso? Ele é quem atrai os descrentes. Ele atrai os crentes para mais perto de Deus, de Jesus. Por meio do Espírito nós somos cheios da palavra. Pelo poder do Espírito nós mortificamos as obras más do corpo. Não é isso? O Espírito Santo entra nesse processo para nos atrair a Deus todos os dias. Todos os dias. Através do Espírito nós somos da adoção. Nós somos da adoção, que nos leva a essa intimidade com o Pai. Esse é o verdadeiro fruto do Espírito. Ele nos santifica e nos move em direção a si. Portanto, louvado seja Deus Pai. Louvado seja Deus Filho. Louvado seja Deus Espírito Santo. Então, quando você for orar, ore ao Espírito Santo. Ore a Ele, para que te faça lembrar, para que te conduza em santidade. Ele é pessoal, Ele é Deus. Vocês têm alguma pergunta? Tem? Diga.
Uhum. Uhum. Sim. Exato. Exato. Uhum. 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 Sim. Exato. Isso é algo interessante que o Vanderlei está falando, irmãos, porque as pessoas elas têm essa falsa ideia, né? Essa, eles pensam numa hierarquia, né? Como se existisse uma hierarquia. Não, Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, né? E aí nós estamos caindo no mesmo erro daqueles do passado, né? Então, não, Deus é o Deus Pai. E aí nós temos o Deus Filho, mas o Espírito Santo, ele é, né, está numa outra categoria. Não, não, não. Esqueça isso. Mesmo poder, a mesma glória, a mesma glória. Mas como eu disse no início, essa ênfase que não foi dada tanto é por esses motivos, né? Defenderam a pessoa de Cristo e aí esqueceram um pouco acerca dessa doutrina. Depois nós temos aí esse fortalecimento e esse entendimento melhor acerca disso, né? Mas não existe uma hierarquia, tá bom, irmãos? Não existe uma hierarquia. São funções, são atribuições, todos no mesmo propósito, né? Esse plano divino, essa união bendita, né? Mas, ao longo desse estudo, meus irmãos, eu já preparei algumas coisas aqui, nós vamos trazer alguns textos polêmicos, alguns textos difíceis de entender na Bíblia, né? Como aquele texto, tem um texto em João, deixa eu ver se eu me lembro, em João que ele fala assim, olha, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É um texto difícil de entender. Tem divergência nesse texto. Que fogo é esse? Será que é esse fogo que eles estão falando aí? Do que está se referindo ali? São textos difíceis de nós compreendermos. Sim, exatamente. Esse também é um texto que nós... Exato. É. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus diz que qualquer ofensa que for feita ao Filho será perdoada, mas a blasfêmia, que é atribuir, né, essa atribuição da obra de Deus a Satanás, né? É atribuir essas obras de Deus a Satanás. Isso é uma blasfêmia e ela não tem perdão. Portanto, aqueles homens que fizeram isso aí naquele episódio estão encrencados, né? Mais alguém, irmãos? Alguma dúvida, alguma contribuição?
Pode falar. Estamos em cima da hora ali, mas dá tempo ainda. Não? Sim. Exato. Esse texto esse texto é um texto que nós usamos como defesa desse outro texto que eu disse acerca do batismo e com fogo, né? O batismo, quando as pessoas perguntarem para vocês se vocês são batizados com o Espírito Santo, né? Você pode responder sem dúvida que você é batizado com o Espírito Santo. Todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Todos. Todos os crentes que recebem a Cristo são batizados no Espírito Santo. Portanto, o batismo no Espírito Santo, ele é um rito, né? uma ascensão, uma admissão a este reino bendito de Deus. Portanto, quando você se converte ao Evangelho, você é batizado com o Espírito Santo. E aí nós vamos tratar alguns textos difíceis de compreender, porque esse com fogo, né, esse texto que o irmão leu aí, é um texto que a gente usa como defesa dessa passagem. Também nós vamos falar do Pentecostes, nós vamos trazer algumas coisas bem interessantes aqui para a gente discutir e tentarmos entender essa pessoa bendita do Espírito Santo. Nós vamos abordar outros assuntos nos próximos estudos. Tá bom, irmãos? Mais alguém quer falar? Não? Então vamos encerrar? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, graças te damos, Pai, por este tempo precioso que o Senhor nos concede. Te louvamos, te bendizemos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos ajudar, nos iluminar, nos fazer entender as verdades acerca de Ti mesmo, acerca da Tua obra, acerca daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor foi designado a fazer em nossas vidas. E uma delas, Pai, nós sabemos que é nos conduzir à santidade. Que possamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, continuarmos perseguindo, lutando dia após dia contra o pecado, contra as tentações, sabendo que em todas as coisas nós temos o Espírito do Senhor, que agora habita em nós. Louvado seja o Teu nome. Nós somos o Teu templo, ó Espírito Santo de Deus, nós somos o Teu tabernáculo, somos morada do Senhor. Faça de nós, Pai, conforme a Tua vontade. Nos leva de volta, Senhor Deus, com segurança para os nossos lares. E se o Senhor nos der o dia de amanhã, nós viveremos para a Tua glória. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.